Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast do CORE-SC, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Santa Catarina. Essa é uma grande oportunidade para você saber um pouco mais sobre os aspectos contábeis da representação comercial. Neste quarto episódio, nosso convidado é o contador Adelvan Feitosa, que tem uma vasta experiência no atendimento de representantes comerciais e até, por conta disso, acumulou muito conhecimento nessa área. Adelvan, é um prazer estar aqui. Qual é a melhor forma de saudar, de cumprimentar as pessoas que acompanham este programa? Bom, primeiramente eu queria parabenizar o CORE Santa Catarina, pela iniciativa de levar conhecimento e educação aos representantes comerciais. E dizer a todos os representantes, tanto aqueles que atuam de forma autônoma como através de suas empresas, que procure esses canais de comunicação do Conselho Regional dos Representantes de Santa Catarina para buscar essas informações. Eu costumo dizer sempre o seguinte: não basta ser empresário e conhecer da atividade. Eu preciso ter o mínimo de noção dos aspectos fiscais e tributários que envolvem a minha empresa. Então, esse conhecimento é de muita importância. Vamos começar explicando quais são as modalidades de tributação, porque os aspectos contábeis têm tudo a ver com as contribuições, enfim, que são exigíveis dos profissionais, e no caso do representante comercial. Para enquadrar uma empresa, o que precisa saber a respeito da tributação para o enquadramento de uma empresa de representação comercial? Excelente. No Brasil, nós temos 3 regimes tributários. O chamado lucro real, o segundo chamado de lucro presumido e ainda o terceiro, que é o Simples Nacional. O representante comercial, a empresa de representação comercial, ela pode se enquadrar em qualquer uma das 3, desde que seja mais vantajosa. O fisco permite que a empresa escolha o seu regime tributário. Então, através de uma boa assessoria contábil, o empresário vai escolher aquela forma de tributação que melhor lhe for favorável, aquela que seja mais econômica do ponto de vista tributário. Então, por exemplo, no lucro presumido, nós temos uma tributação federal de 4 impostos. É o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS. Isso vai dar um percentual de 11,33%. Já no Simples Nacional, as alíquotas podem variar de 6% até 22,5%, dependendo do meu faturamento e ainda se eu tenho ou não folha de pagamento de salários. Então, há uma teoria que muitos empresários acreditam, ou que ouviram falar, que o Simples Nacional vai ser sempre a melhor opção. Ou outros acreditam que o lucro presumido vai ser a melhor opção. Isso vai variar de acordo com o tipo de empresa. A minha pode se enquadrar, por exemplo, no Simples Nacional e ser mais vantajosa, mas a sua já pode não ser, dependendo exatamente da estrutura e do faturamento acumulado aí, principalmente nos últimos 12 anos. Então essa análise ela é muito importante. E o lucro real, como o próprio nome diz, ele é feito através de várias regras de cálculo e a tributação final vai ser de acordo com o lucro efetivamente obtido, para fins de imposto de renda e de contribuição social. Muitas vezes nós pegamos empresas que estavam no Simples Nacional achando que era a tributação mais barata para ela e na verdade ela estava pagando mais imposto do que se estivesse no lucro presumido, porque um colega dele entrou no Simples e ele também pediu para o contador colocar ele no Simples e acabou que estava pagando mais imposto. Fizemos o desenquadramento, obviamente, mostrando, evidenciando que o cálculo estava equivocado, e que naquele caso específico o lucro presumido acabava sendo mais vantajoso. Então não basta o meu colega estar no Simples, que para mim também como representante vai ser vantajoso. Para ele pode ser, para mim pode ser completamente desvantajoso. Essa análise... Às vezes a diferença pode ser sutil de uma determinada empresa para outra empresa. Exatamente. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O Simples Nacional, por exemplo, é importante frisar a questão do Simples, pelo fato de ser uma tributação simplificada, como o próprio nome diz, e por essa opinião equivocada que muitos têm, achando que o Simples é benéfico para todo mundo. Então ele vai se tornar benéfico para o representante comercial, por exemplo, quando ele tem uma relação percentual entre o faturamento e a folha de pagamento, ou o prolabore do sócio, de pelo menos 28%.
Então, se o meu prolabore como empresário, ou a minha folha de pagamento, se eu tiver empregados, ela representar 28% ou mais do meu faturamento, aí começa a ser vantajoso entrar no Simples Nacional. Do contrário, se for inferior a 28%, desvantagem completa. O lucro presumido, por incrível que pareça, e por mais que assuste os empresários, fica ainda mais vantajoso que o Simples Nacional. Um outro tema que a gente já conversou nos episódios anteriores, e vocês já acompanharam, também é a natureza das empresas de representação comercial, que às vezes são de pessoa física. Elas não têm necessariamente uma estrutura de personalidade jurídica, e muitos dos representantes comerciais atuam na modalidade de pessoa física também. E a questão tributária nesses casos, como é que se aplica? Isso, aí nós temos um tratamento já diferenciado, né? O tratamento dispensado às empresas, ele é né? E o tratamento dispensado às pessoas físicas, aqueles que atuam como autônomo, tem um tratamento completamente diferente. E aí muitos já ouviram falar, por exemplo, da famosa tabela progressiva, que é a tabela do imposto de renda. Lá nós temos as faixas de alíquotas, né? Agora, recentemente, o limite de isenção, inclusive, após 8 anos sem reajuste, teve um reajuste. Até abril era 1.903 o limite de isenção, agora subiu para 2.112. Então, quem ganha, recebe por mês até 2.112 fica isento. E a partir daí nós temos as faixas de tributação, 7,5%, 15%, 22,5%, podendo chegar a 27,5%. E um detalhe muito importante, não tem problema nenhum em o representante comercial atuar como autônomo, não tem problema, né? Ele só tem que tomar cuidado em relação a essas questões pontuais. Eu não vou pagar o imposto, por exemplo, somente no ano que vem, quando eu fizer a minha declaração de imposto de renda. Ele é devido agora. Então, o rendimento que eu receber em determinado mês, eu já tenho que pagar o imposto, quando devido, obviamente, no mês seguinte, que é o tal do carnê-leão. Então, esse carnê-leão ele precisa ser calculado mensalmente, né? E outro detalhe importante, quando eu presto serviço para uma empresa, ela que me contrata, fica obrigada já a fazer a retenção na fonte. Com base nessa mesma tabela progressiva, ela vai lá fazer o cálculo, eu teria que te pagar R$10.000, por exemplo. Vou descontar o imposto de renda, vou te passar o valor líquido e o imposto de renda já direciona para o fisco. Então, o autônomo ele precisa tomar esse cuidado. Não é deixar para declarar e pagar somente no ano que vem, quando for fazer a declaração do ano passado. O pagamento ele é mensal, através do carnê-leão. E, nesse caso, se assemelha um pouco a outras categorias de profissionais liberais, por exemplo? Como exatamente médicos, igual. como dentistas, advogados, enfim. Exatamente igual. Sujeitos à mesma tabela progressiva, né? Inclusive a possibilidade de fazer um livro caixa, né? Desde que ele tenha tudo devidamente organizado, todos os documentos fiscais, de forma a conseguir elaborar um livro caixa, ele vai pagar o imposto de renda com base no resultado final. Receitas, deduz as despesas passíveis de dedução, que a legislação permita deduzir, né? Vai sobrar um resultado líquido, esse resultado vai ser a base de cálculo para o cálculo do imposto de renda. Bem lembrado, os demais profissionais liberais atuam sob essa mesma modalidade. Agora, talvez um meio termo, um meso-calabresa, meso-portuguesa, seja a MEI, né? Que é mais recente como estrutura de funcionamento de segmentos empresariais ou profissionais, também é adequada e é sugerível para quem atua com representação comercial, o microempreendedor individual? Esse é um outro problema. A lei do microempreendedor surgiu para facilitar a vida desse profissional autônomo que entende que não há necessidade de uma pessoa jurídica, porém ela fez algumas vedações. E uma das vedações é a atividade da representação comercial. A lei proibiu que as atividades chamadas de atividades intelectuais, e aí entra o médico, entra o dentista, entra o representante comercial, impossibilitados de optar pelo microempreendedor individual. Então a lei vedou, não existe possibilidade e não há discussões, pelo menos no momento, para que venha alguma alteração nesse sentido, de forma a permitir a inclusão do microempreendedor. É um outro equívoco que muitas pessoas acabam cometendo e abrem o seu CNPJ como microempreendedor individual. Lá na relação dos códigos de atividade não consta a atividade de representação comercial, mas tem alguma coisa que sugere uma semelhança de longe.
e as pessoas acabam optando por essa classificação de atividade, que é o CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, de forma equivocada. Não pode, isso acaba caracterizando o exercício irregular da profissão. Todas as atividades submetidas a um conselho, como no caso dos representantes, né, sujeita ao CORE, elas estão impossibilitadas de optar pelo meio. Olha só, isso aí é fundamental para quem está começando, para quem pretende formalizar de alguma forma, de alguma maneira, o seu negócio. Esse é o podcast, a quarto episódio do podcast do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Santa Catarina, e hoje a gente conversou com a Delvan Feitosa, que é especialista nessa área contábil e que está nos trazendo todas essas informações fundamentais, importantes para você conhecer melhor isso. E nós estamos chegando ao final desse quarto episódio, Delvan, e eu gostaria que você relembrasse talvez aqueles aspectos ainda mais importantes que os representantes comerciais precisam conhecer para poder desempenhar melhor a sua profissão. Claro, sem dúvida. Então, reforçando, é importante lembrar que o que é bom para o meu colega representante necessariamente não vai ser bom para mim. Eu preciso analisar a minha estrutura de negócio, eu preciso analisar o meu faturamento, eu preciso analisar as questões de folha de pagamento, se eu tenho empregado ou não tenho, qual é o prolabore que eu retiro, que isso vai fazer interferência no cálculo, principalmente para a opção pelo Simples Nacional. E ainda, por falar em prolabore, uma dica muito importante, que já pegamos vários casos, inclusive, de representantes que acabam não se dando conta da contribuição previdenciária. E às vezes lá após os 60 anos, já com ritmo não tão acelerado de trabalho, vai procurar a Previdência Social para tentar conseguir a aposentadoria e acaba se dando conta de que não contribuiu tempo suficiente. Então a retirada do prolabore, para quem tem interesse na Previdência Social, é de suma importância, porque vai permitir o benefício da aposentadoria lá no futuro. E sempre analise o seu negócio, faça um planejamento, procure um contador capacitado, habilitado, com conhecimento técnico, para fazer um diagnóstico do seu negócio e verificar qual é o regime tributário mais vantajoso para a sua estrutura em especial. Não é a estrutura do seu colega, é a sua que vai definir essa análise, né, vai permitir o enquadramento de forma correta, porque o objetivo sempre é economizar. De qualquer forma, legal, obviamente, mas economizar, inclusive, tributos. Muito bem. Assim nós chegamos ao final deste quarto episódio do podcast do CORE, Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Santa Catarina. Acompanhe os episódios anteriores, fique atento também às nossas próximas produções, e eu já adianto que no próximo episódio o nosso assunto serão as ferramentas tecnológicas disponíveis hoje para facilitar e agilizar a vida da representante comercial. Até o próximo episódio.